Ter uma família unida é ótimo. Porém, embora o apoio familiar seja necessário para o bem-estar, tem que existir um limite para o convívio não se transformar num aprisionamento. Muita proximidade não deve significar perda de identidade. Quando os laços se tornam estreitos demais, o desejo da pessoa acaba sendo abafado pela família. Quando o limite entre as pessoas desaparecem, fica difícil saber onde termina a vontade da família e onde começa a sua. Fazer as próprias escolhas se torna um desafio diante das expectativas dos familiares. Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre como viver com uma família que não respeita a sua individualidade. O que é emaranhamento? A nossa cultura valoriza muito a família grudadinha. É muito fácil a gente confundir o emaranhamento com a união familiar que todo mundo admira. Mas a verdade é que existe uma diferença enorme entre ser próximo e ser sufocado. Em um relacionamento saudável, a intimidade e o apoio caminham juntos. Mas nesses tipos de família, a coisa desanda, porque não existem limites. É uma dinâmica disfuncional, onde ninguém sabe direito onde termina um e começa o outro emocionalmente. Nas famílias saudáveis, todo mundo consegue se manter conectado, sem abrir mão da própria independência. Já nas famílias com uma relação simbiótica, a lealdade ao grupo e a proximidade excessiva valem muito mais do que a autonomia de cada um. É aquele cenário onde os pais não dão espaço para os filhos adultos viverem as próprias vidas. Eles ligam várias vezes ao dia, exigem atenção imediata e muitas vezes usam a culpa como ferramenta de controle. Eles querem que os filhos vivam suas vidas de acordo com as suas vontades. No fim das contas, a carência ou insegurança desses pais acaba passando por cima da necessidade básica que o filho tem de ser um indivíduo livre, com autonomia e independente. Essa dinâmica, ela começa na infância. Acontece quando um dos pais acaba projetando no filho uma carga emocional que a criança não tem estrutura para carregar, seja por causa da solidão, insegurança ou até questões mais sérias como transtornos mentais, vício. No fim das contas, a criança cresce sentindo que o bem-estar dos pais é responsabilidade dela, o que acaba podando qualquer chance dela descobrir os próprios gostos ou construir amizades fora daquela bolha familiar. Quais são as consequências de você viver em uma família assim? Essas famílias, aquela sensação de proximidade não nasce de cuidado, mas sim de um sentimento de culpa e obrigação. É como se os filhos carregassem o tempo todo a responsabilidade de manter os pais emocionalmente estáveis, o que torna quase impossível colocar limites, correr atrás dos próprios sonhos ou simplesmente amadurecer. Nessa dinâmica, tentar se separar ou buscar independência não é visto como algo natural, mas sim como uma traição. Isso acaba criando uma bolha onde é muito difícil de você construir relações saudáveis com quem vem de fora. É muito comum que esses laços entre pais e filhos adultos sejam colocados acima do casamento. O resultado é quase sempre o mesmo. O parceiro ou a parceira se sente em segundo plano, lutando para conseguir um pouquinho de atenção. Essa competição vira um prato cheio para conflitos e uma mágoa que nunca vai embora, já que o cônjuge sente que está sempre perdendo para a família que o parceiro nasceu. Os problemas que resultam do funcionamento desta família são: essas crianças, elas acabam assumindo responsabilidades de adultos que não deveriam ser delas, carregando o peso de garantir que os pais fiquem bem emocionalmente. Com isso, elas perdem a inocência da infância. Essa sobrecarga, ela deixa marcas profundas. Muitas se tornam adultos que vivem para agradar os outros, sempre com medo de decepcionar, ou mergulham num perfeccionismo exagerado ou em um vício de trabalho. Os filhos, em vez de serem indivíduos, eles funcionam como extensões de seus pais, filtrando tudo aquilo que eles pensam ou sentem para que nada saia fora do esperado da família. Na prática, isso significa que a pessoa vive sempre tentando adivinhar o que os pais esperam dela, para evitar conflitos ou sentimentos de culpa. Aquela voz interna que diz: eu quero isso, ou eu discordo disso, acaba sendo silenciada por uma necessidade constante de validação. O resultado é alguém que, mesmo depois de adulto, ainda não sabe bem o que é de verdade, já que passou a vida inteira
moldando sua identidade para caber nas expectativas e nas carências dos pais. Os membros da família, eles acabam se sentindo incapazes de caminhar com as próprias pernas. Criar uma vida separada, tomar decisões individuais, gera uma angústia enorme. Quase como se o mundo fosse desabar sem o suporte da família. Quando surge qualquer distância física ou emocional, é comum que a ansiedade e a depressão tome conta, como se a identidade de cada um estivesse diluída na do outro. A separação não é sentida como um passo natural de independência, mas como uma perda de si mesmo. No fim, as pessoas ficam presas a essa convivência excessiva não por prazer, mas porque o medo de ficar sozinho se torna paralisante. Quando essa pessoa ela decide fazer uma viagem, mudar de emprego ou até passar no final de semana descansando sem os pais, a mente dela é inundada pela culpa. Como se houvesse uma voz interna constante dizendo que ela está sendo egoísta ou abandonando a família. Essa ansiedade não é por falta de amor, mas por um condicionamento. Ele aprendeu que o seu valor está em seu suporte emocional dos pais. Então, qualquer movimento em direção à própria vida gera um mal-estar físico e mental. No fim, o adulto acaba cedendo e abrindo mão do que quer só para fazer a ansiedade parar e a paz voltar ao ambiente familiar. Nessa dinâmica, a privacidade é um conceito que praticamente não existe. Todo mundo se sente no direito de dar pitaco em tudo. Desde as escolhas profissionais até os detalhes mais íntimos dos relacionamentos amorosos um dos outros. Não existe respeito ao espaço alheio. Essa interferência constante acaba transformando a vida de cada um em um projeto de família. Se um membro da família decide algo, todos os outros se sentem afetados. Isso cria um ambiente onde as decisões individuais elas são boicotadas, pedindo que cada pessoa aprenda a arcar com as próprias escolhas e construir suas relações. Nesse tipo de ambiente, a união é forçada e qualquer sinal de diferença é visto como uma ameaça à família. As conversas honestas acabam sendo deixadas de lado. Ninguém fala o que realmente sente ou pensa. E se isso for contra o que todo mundo está pensando? Os conflitos que são naturais e até saudáveis para ajustar as relações acabam sendo varridos para debaixo do tapete. As mágoas vão se acumulando em silêncio, porque o medo de causar um mal-estar é maior do que a vontade de resolver as coisas. Dificuldades em estabelecer limites. Em famílias assim, qualquer tentativa de colocar limites é interpretada como falta de amor. Por isso, os filhos adultos, eles não conseguem dizer não ou pedir privacidade. A culpa é tão pesada que eles acabam aceitando comportamentos invasivos e se sobrecarregam só para não causar um mal-estar. O grande problema é que sem esses limites, a vida da pessoa para, já que ela só atende às necessidades dos outros. O adulto em uma família dessas muitas vezes coloca os desejos e as necessidades dos pais acima do próprio parceiro ou parceira, o que gera uma tensão constante. O cônjuge sente que está sempre em segundo plano, disputando atenção com sogros, o que alimenta um ressentimento profundo no relacionamento. Por outro lado, pode acontecer da pessoa sair de uma dependência com os pais e mergulhar de cabeça em uma dependência doentia do parceiro. Como ela nunca aprendeu a ser um indivíduo autônomo e seguro, acaba transferindo toda aquela necessidade de validação e cuidado para a relação amorosa. Nos dois casos, o resultado é o mesmo. Dificuldade de construir um relacionamento saudável, onde cada um tem a sua individualidade. Como então que eu mudo esse funcionamento? Como eu começo a viver a minha própria vida? Colocar limites é um gesto de respeito por você e pela própria relação. Seja direto sobre aquilo que você deseja. Na prática, isso significa usar frases simples que marquem o seu espaço. Você pode dizer, por exemplo, eu quero lhe ajudar, mas não consigo conversar sobre esses problemas todos os dias no momento. Ou, aos finais de semana, eu preciso de um tempo só para mim, para recarregar as energias. No início, vai parecer estranho, ou até mesmo vai gerar uma resistência da família. Mas é o tipo de limite que protege a sua saúde mental e permite que você se relacione sem se anular. Lide com sentimentos de culpa. É muito provável que a sua família vai reagir muito mal e vai rejeitar os limites que você vai colocar. Mas isso não significa que você esteja fazendo algo errado. A verdade é, a felicidade dos seus familiares
não é sua responsabilidade. Você não precisa pedir permissão de ninguém para definir onde termina o outro e onde começa você. Como adulto, priorizar as suas próprias necessidades e buscar a sua felicidade não é egoísmo, é natural. Viver em um sacrifício perpétuo pelos outros só gera adoecimento e ressentimento. Você tem todo o direito de construir uma vida que faça sentido para você, independentemente de como o resto da família vai escolher lidar com isso. Reconheça sua autonomia e tome medidas em direção à sua independência. Isso na prática significa tome as rédeas da sua vida. Pode ser algo simples, como tomar uma decisão sozinho, sem consultar a família antes, ou escolher não compartilhar cada detalhe e problema da sua rotina. Preserve a sua intimidade. Passar um tempo na sua própria companhia, cultivar amizades que não tenham nada a ver com a sua família, ou se dedicar a um projeto pessoal que só faz sentido para você, são passos fundamentais. No fundo, é sobre criar um repertório de vida que seja só seu. Cada vez que você escolhe investir em algo que te define como indivíduo, você se fortalece e deixa de ser apenas um reflexo das expectativas dos outros. Comunique as suas necessidades. É muito importante você deixar claro para os seus familiares quais são as condições que o convívio entre vocês precisa para ser saudável. Na prática, isso quer dizer que você vai falar de forma simples e direta. Eu preciso que você respeite as minhas decisões, mesmo que não concorde com elas. Ou, nesse momento, eu preciso de um pouco de espaço para processar as coisas sozinho. Quando você comunica as suas necessidades, você tira do relacionamento do modo adivinhação e coloca as cartas na mesa. Desenvolva a sua própria identidade. Quando a gente cresce em uma família simbiótica, a nossa identidade acaba ficando em segundo plano. Não houve espaço para descobrir quem éramos de verdade, porque a prioridade era se moldar ao que os pais esperavam. Você precisa se encaixar para manter a paz ou para se sentir amado. E o resultado disso é que hoje pode bater aquela sensação de que você não sabe direito o que você gosta, quais são seus valores reais ou o que você quer para o futuro. A boa notícia é que nunca é tarde para a gente começar no processo de descoberta. Agora que você é adulto, você pode se dar o tempo e a liberdade que você não teve, lá atrás. Comece a explorar os seus interesses, questione as ideias que sempre aceitou como verdade e tente entender o que realmente faz sentido para você, independentemente do que sua família pensa. Quem é você quando ninguém está olhando ou cobrando nada? Os casais, eles vão precisar trabalhar em equipe. Para o relacionamento do casal sobreviver a essa dinâmica familiar, o parceiro ele precisa aprender a colocar os limites. E o seu parceiro, ele vai colocar também limites nos seus sogros. Não dá para você ficar esperando que as coisas se resolvam sozinhas. É preciso esses limites para proteger a privacidade da rotina do casal. Quem vive este tipo de relacionamento com os pais precisa de apoiar o parceiro nessa hora. Então, quando seu parceiro colocar esse limite, apoie. Porque se ele perceber que você não está apoiando, ele vai se sentir ressentido. Isso vai desgastar a sua relação com ele. Busque apoio. Fazer terapia pode ajudá-lo a entender melhor o envolvimento excessivo e a desenvolver limites saudáveis. Tenha paciência. Mudar exige tempo e esforço. Não espere mudar tudo de uma vez. Com um passo de cada vez, eu sei que você vai conseguir. Quebrar esse ciclo não é sobre deixar de amar a família, mas sobre aprender a amar a si mesmo. O emaranhamento emocional, ele pode estar muito enraizado na história de vocês, mas ele não precisa ser o seu destino. É totalmente possível você transformar esses padrões, por mais difícil que pareça agora. O segredo não está em tentar mudar tudo de uma vez, o que vai fazer com que você só tenha ansiedade. O caminho é feito de pequenos passos. Qual limite, por menor que seja, você poderia testar hoje? Pode ser não atender uma ligação, importante no meio de uma tarefa. Pode ser escolher algo para o seu dia sem pedir opinião para ninguém. Ou simplesmente validar um sentimento seu que você costuma esconder, para você não desagradar. Lembre-se que essas pequenas mudanças elas vão se somar. E com o tempo, elas vão criar o espaço necessário para você respirar e ser quem você é de verdade. Equilibrar o cuidado com os outros e o cuidado com você não é egoísmo, é saúde.
Você tem o direito de fazer as suas escolhas e ter uma vida que seja só sua. Gostou? Curte. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente continuar proseando sobre esse assunto.